Paz do Senhor, igreja. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler dois versículos, versículo 22 e 23. Amém? E vamos ler também depois outro texto que está em Lucas capítulo 24, versículo 31. São esses dois textos que nós vamos dar como textos principais dessa noite. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz assim: versículo 22: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Versículo 23: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que está em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. E em Lucas capítulo 24, versículo 31, você pode encontrar aí, diz assim, pode acompanhar conosco: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém? Vamos ministrar nesse texto. Que Deus abençoe os irmãos essa noite. Eu queria muito que você escutasse isso e guardasse no seu coração, como dizia o pastor Neto. Deixe isso entrar no seu coração. Isso faz muita diferença. Quando você está caminhando numa jornada e você vai começar a receber informações, você vai receber informações, vão começar a acontecer coisas na sua frente, e se você não estiver com os óculos corretos, a luz que está em você pode ser trevas. Eu fiquei tão admirado quando eu li esse texto a primeira vez, e o Senhor Jesus fala lá que é possível a luz que está em você ser em trevas. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo assim: olha, é possível o conhecimento que você tem estar te enganando. É possível as coisas que você tem como certas na sua vida serem uma mentira. É possível o que você aceita como verdade não ser verdade de verdade. Pode ser uma mentira. Depende como você está olhando para aquilo. Eu estava olhando para isso hoje, eu estava pensando sobre visão. Eu me lembrei de um fato, eu fui até confirmar na internet se era verdade, o Dr. Google, e você enxerga tudo ao contrário, você enxerga tudo de ponta cabeça. Então o cara falava assim, quem enxerga na verdade é o seu cérebro. O seu cérebro é que de verdade ele enxerga as coisas. Os olhos, ele simplesmente capta a luz, mas quem vai definir o que é aquilo é o seu cérebro. É o seu cérebro que vai dizer a posição que ele tem que ficar, para que você compreenda o que você está vendo. E o que Jesus está dizendo aqui é que o seu cérebro, o seu entendimento precisa te dirigir em relação àquilo que você está se alimentando, àquilo que você está vendo. Você precisa saber discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo que tem aparência de luz, mas é trevas. Aquilo que tem aparência de sabedoria, mas é mentira. Aquilo que tem aparência de sabedoria, mas é engano. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo assim: é muito importante que você olhe para as coisas de maneira correta. Paulo fala assim: quando eu era menino, eu olhava para as coisas, eu entendia, eu pensava e eu agia como um menino. Eu fazia coisas que eu não devia fazer, dizia coisas que eu não devia dizer, eu pensava em coisas que eu não devia pensar, eu me comportava de um jeito que eu não devia agir, porque eu não tinha entendimento do que eu estava fazendo. Amém? Então a Bíblia é bem clara em dizer isso, que a pessoa precisa compreender o que ela está vendo e o que ela está enxergando, e ela precisa discernir o que é luz e o que é luz e trevas, o que é uma treva transformada em luz para te enganar. Você precisa discernir isso. Você precisa compreender, você precisa analisar o que está acontecendo. Ele fala assim: porque se você for enganado por essa luz mentirosa, essa luz que te desvia, que te engana, você vai se tornar em trevas, você vai se perder. Apesar de você achar que está se alimentando de luz, você está se enchendo de trevas. Que aviso, irmão, que aviso perigoso. O Senhor está dizendo para as pessoas que estavam ali perto dele, que eles teriam que ter cuidado com as escolhas que eles fariam em relação ao que eles estavam vendo. E por que você fala isso, irmão? Porque o texto, a sequência desse texto, Jesus fala sobre como a pessoa vai tomar decisão entre Deus e mamão. Como essa luz que está nela, que é trevas, é uma luz mentirosa, pode fazer com que ela faça da vida dela um adorador de um ídolo.
Então, quer dizer, aquilo que está me alimentando, que eu estou achando que é luz, mas é trevas, ao invés de estar me levando para perto de Deus, está me colocando diante de um outro ídolo, e eu posso estar hoje adorando esse ídolo, achando que eu estou servindo a Deus. É isso que Jesus está falando lá. Lembra que ele falou, eu preguei aqui no coração outro dia? Você tem que dizer do seu coração assim: coração, esse é o seu tesouro. Lembra que eu falei? Onde estiver o seu tesouro, estará onde? O seu coração. Então o homem que deixa de ser menino, que nem Paulo falou, e se torna adulto, ele não é mais movido pelas emoções dele, como diz Saião, pelas entranhas dele, que é o coração dele, pelas coisas que ele quer, pelos desejos dele. Ele não é mais movido pelos arrepios que ele sente, que o diabo também pode te dar arrepio, irmão. Os seus sentimentos podem fazer vir lágrimas aos seus olhos. Os seus sentimentos, não foi Deus. O diabo fez você se arrepiar na hora que estava acontecendo alguma coisa. Não foi Deus, foi o diabo. Então o seu sentimento pode te enganar. As suas emoções podem te enganar. O seu coração pode te levar a criar um tesouro, aonde você vai estar indo por um caminho de perdição. Então o que Jesus está dizendo é assim: você não pode se dirigir pelos seus sentimentos. Você não pode se dirigir pelos seus desejos. Você tem que ser senhor dos seus desejos. Você tem que ser senhor da sua vontade. Você tem que ser senhor das coisas que te regem. Você não pode levantar amanhã e o seu senhor, que é o seu trabalho, que é o seu carro, que é o seu dinheiro, que é a sua família, que é a sua vontade, não pode dizer para você que rumo você vai seguir na sua vida. Quem vai dizer para você amanhã que caminho você vai seguir é o Deus que você conhece. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que ele está dizendo. O seu tesouro está lá no Senhor. E o seu coração vai bater por aquilo. Seu coração vai bater por Jesus. Seu coração vai bater por Jesus. Seu coração vai bater por Jesus. Seu coração vai ansiar por Jesus. Eu vou me levantar amanhã por Jesus. Eu vou trabalhar amanhã por Jesus. Eu vou ganhar dinheiro por Jesus. Eu vou ser rico e famoso por Jesus, para que Ele possa usar tudo aquilo que eu tenho para a glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende? É isso que Jesus estava falando lá. Como é importante a pessoa deixar de ser menino, deixar de ser criança e aprender a olhar para as coisas e não se influenciar por arrepios, por desejos, por emoções, mas ele se deixar levar pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, pelo discernimento que Deus vai dar para eles, porque Deus sempre vai falar com você quando as coisas forem acontecer na sua vida. Quando Josué falou hoje de Josué, ele leu o texto de Josué, quando Deus fala que ele vai fazer um propósito, ele fala assim: amanhã vocês vão atravessar o Jordão. Amanhã a minha vontade vai se realizar no tempo de vocês. Amanhã o meu Kairos vai invadir a vida de vocês. Amanhã a minha vontade vai se realizar na vida de vocês. Mas nós precisamos alinhar as nossas vidas, a minha vontade e a sua. Eu preciso que a sua vontade esteja de acordo com a minha vontade. Eu preciso que hoje você se santifique. Já leu isso? Amanhã farei maravilhas no meio de vocês, mas hoje eu quero que o povo se santifique. Eu preciso que vocês tenham entendimento que amanhã algo vai acontecer e você tem que estar na posição que Deus te quer. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende isso? É isso que Deus está falando. Quando as coisas de Deus vão acontecer, o seu entendimento tem que ser movido pelo Espírito e te dirigir ao caminho que Deus quer que você esteja, a posição que Deus quer que você esteja. E é seu entendimento que vai te dizer aonde você vai estar. É o seu entendimento que vai dizer. Você lembra quando Jesus foi para a cruz? Aquele momento que ele ora no jardim, as coisas estavam chegando no ápice na vida dele. Estavam chegando no ponto. Eu acho legal que ele fala assim: ó, foi justamente para essa hora que eu vim. Por que eu vou rejeitar isso? O Kairos de Deus vai invadir minha vida. A vontade de Deus vai acontecer. Um propósito grande vai acontecer. Eu tenho que estar pronto para receber isso que Deus tem para mim. Você entende, irmãos? Eu preciso estar pronto para que quando Deus olhar para mim e eu esteja na posição que Deus quer que eu esteja, para que aquilo que vai acontecer me alcance, para que eu não fique perdido, com os meus olhos abertos, sem perceber o que está acontecendo na minha frente, que Deus está passando e eu não estou vendo. Eu estou com meus olhos cheios de luz escura. O meu entendimento está me enganando. As verdades que eu aprendi me levam para distante do Senhor, porque eu não consigo entender o que está acontecendo.
Amém, irmãos? É isso que Deus fala na sua palavra. E nesse texto que nós lemos aqui, que eu li só um versículo pequenininho para a gente remir o tempo, eu quero compartilhar ele com vocês agora. Então, quando Jesus ele vai para a cruz, quando acontecem as coisas no sobrenatural, as coisas no natural repercutem. As pessoas são transformadas, as pessoas são libertas, o pecado é vencido, o véu do templo é rasgado, eu tenho acesso livre ao Pai, porque a vontade de Deus invadiu o mundo. Então, quando a vontade de Deus vai invadir o mundo, eu tenho que estar na posição. Foi para essa hora que eu vi, Jesus falou, eu não posso me ausentar de estar na posição que o Pai quer que eu tenha, porque os meus olhos estão me trazendo medo, estão me trazendo temor, eu estou aqui sofrendo, eu estou suando sangue, de tanta angústia que eu estou sentindo, pelo que eu sei que está vindo aí. Mas foi para essa hora que eu vim, foi para isso que eu deixei a glória, como o Marcelo trouxe a palavra aqui hoje, foi para isso que eu me esvaziei, foi para isso que eu deixei o trono de glória e tomei a forma de homem, para que aquilo que estava proposto para mim eu vivesse. Foi para esse momento que eu vim. Você entende, irmãos? É isso que essa palavra está falando. Então, o conhecimento, ele faz toda a diferença. E Paulo fala, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Mas nós não podemos continuar agindo como meninos. Eu não posso continuar sendo enganado, eu não posso continuar sendo ludibriado pelas coisas que o meu coração sente, pelas coisas que eu acho que são certas. Eu tenho que renovar o meu entendimento pelas coisas que Deus me fala. Eu tenho que renovar o meu entendimento pelas coisas que Deus me revela através da sua palavra. Eu preciso conhecer ao Filho de Deus através da revelação que Ele deixou para mim, louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso adorar a Deus de maneira correta. Eu preciso adorar a Deus do jeito certo. Tudo isso depende da revelação que eu tenho do Filho de Deus. Aí você vai crescendo e você começa a deixar de pensar como menino. Para você deixar de pensar como menino, você tem que se alimentar de comida de gente adulta. Paulo fala, Pedro fala, você tem que parar de tomar leitinho. Leitinho é bom, mas não dá sustância. Você não cresce, você continua criança. E há momentos na vida da gente que nós queremos continuar criança, porque criança não tem responsabilidade. Criança alguém sempre manda ela fazer. Criança é inocente e a gente quer continuar desse jeito, mas Deus nos chama para o crescimento. Paulo fala que o Espírito Santo nos dirige e nos faz crescer para a estatura do varão perfeito, a revelação de Jesus Cristo em nós, como cartas vivas do Senhor. Amém? E nós não podemos continuar sendo crianças. Então, o que vai fazer diferença na minha vida? É o entendimento que eu tenho, é o que eu me alimento. E se eu continuar me alimentando de coisas que eu escuto, hoje em dia é tão fácil você na internet se ouvir pregadores de tudo quanto é jeito. Mais fácil ainda é a gente começar a se inscrever nos canais que eu me arrepio quando eu ouço o cara falar. Ele grita, ele pula, ele profetiza, né? Ele fala que a minha vida vai ser uma bênção. Diz coisas que meu coração, que é enganoso, almeja ouvir e me traz paz no meu coração enganoso. Então eu começo a me alimentar dessas coisas. E continuo criança. Continuo vivendo emoções, sentimentos e praticando atitudes de criança, querendo reproduzir na minha vida aquilo que o pregador está falando. Eu quero ser igual a esse cara. Eu prego igual, eu falo igual, me arrupio igual, falo línguas igual, tudo igual. E continuo criança. Eu estava vendo um cara que falou assim, olha, Deus espera você. Deus espera o seu momento de fraqueza na fé. E ele cita o texto de Gideão, quando Gideão estava no lagar, malhando trigo. Né? Começa assim. O que você está fazendo aí, Gideão? Isso não é lugar para você estar aí. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lugar de malhar trigo na eira. Lagar é lugar de pisar uva. Mas acontece que eu sou direto na minha vida e me roubando do que eu tenho. Então eu tive que criar uma estratégia na minha vida de proteger o que eu tenho. Eu pego aquilo que era para pôr num lugar e eu coloco em outro. E não deixo pegar.
Aí Deus aparece na figura do anjo e fala para Gideão assim: e aí, homem valente? E aí, varão valoroso? E Gideão dá a impressão que ele ri do que o anjo fala. Mas como assim? Eu? Olha a situação que eu estou. Estou escondido aqui no lagar, malhando trigo, estou me pegando. Estou perdido, cara. Você está tirando uma da minha cara. Está dizendo para mim que eu sou um homem valoroso. Eu sou da menor tribo de Israel. A minha casa, a minha família é a menor tribo, a menor família dentro dessa tribo. E eu sou um dos menores dentro da família do meu pai. E o anjo repete para ele: vai nessa tua força, varão valoroso, você vai libertar Israel. E ele duvida do que o anjo está falando para ele. Ele fala assim: então tá bom. Aí nessa parte que eu quero chegar, ele fala assim: fica aí, anjo. Eu vou ali matar um cabrito, vou fazer uns bolos, uns pães, e vou trazer aqui para você. Fica aí. E o comentarista fala assim, e o anjo responde para ele: vai lá, eu te espero. E a ênfase que o cara dá é assim: Deus esperando Gideão se posicionar. Deus esperando Gideão fazer coisas que vão trazer para ele segurança. E que Deus está falando com ele. Porque que os olhos dele estão vendo não estão de acordo com o que o anjo está falando. Você entende? Às vezes você é enganado porque o anjo diz que você é um varão valoroso, uma varoa de valor, e você não tem valor nenhum, mas o profeta está te enganando que o anjo está dizendo isso. Mas às vezes é o próprio Deus que está te dizendo nessa noite: se levanta, eu quero usar a sua vida para algo que eu tenho com você. E você, por falta de entendimento de como Deus age, você não recebe do Senhor o que Deus está te falando. Porque você olha para a sua vida e você está na pior situação possível. Você é o pior dos seus irmãos. Você é o pior das suas irmãs. Você não tem valor nenhum. Você sabe que você não tem valor. Você sabe que a vida foi cruel com você. Você sabe que as situações que aconteceram ao seu redor só fizeram com que você perdesse. Você não ganhou nada na sua vida. Seu pai não te deixou nada, sua mãe não te deixou nada. A vida nunca te deu nada. Você tem só sofrimento. Aí de repente Deus te diz que você é filho. Deus te diz que você é amado dele. Deus te diz que você é amada dele. E Deus te diz que tem um propósito na sua vida. Mas os seus olhos estão cegos para compreender o que Deus está te falando. Porque você foi alimentado das circunstâncias, dos desejos e das emoções da sua vida. E você se considera algo que não vai receber, alguém que não vai receber essa palavra na sua vida. É que Paulo falou para os Gálatas, que eu preguei aqui outro dia, quando ele fala assim que o herdeiro, quando ele é menino, ele não tem poder nenhum sobre aquilo que Deus tem para ele. Você lembra que eu falei isso? Gálatas capítulo 4. Paulo fala isso. Falou: o herdeiro, quando é menino, ele não passa de um servo. Porque o tutor vai dizer para ele assim: não toque nisso, não mexa nisso, porque você não tem capacidade de mexer nisso. Então está dizendo assim: a pessoa tem as bênçãos, mas não recebe, porque é menino. Você entende? Aí Gideão fala para o anjo: então fica aí, anjo, que eu vou lá e vou fazer isso. O anjo fala para ele assim: então vai lá. Se é isso que você precisa, eu espero. E fica aguardando. Gideão achar um cabrito, matar o cabrito, preparar o cabrito, mas fazer a massa do bolo, assar o bolo, separar o bolo e levar para o anjo. Você consegue imaginar o anjo lá na pedra esperando tudo isso acontecer? E a Bíblia fala que isso aconteceu. Aí quando ele chega com tudo aquilo para o anjo fala para ele assim: coloca na pedra. Aí ele coloca na pedra, pega um caldo disso que você fez, derrama em cima da carne, derrama. O anjo toca o cajado na pedra, aquela oferta pega fogo como um sacrifício a Deus, e o anjo vai embora. Acredita, Gideão? Você acredita que Deus te esperou até agora
para que você acreditasse no que Ele tem na sua vida, Gideão? Você acredita o que você falou com Deus, Deus escutou e recebeu o sacrifício que você trouxe, e Ele quer mostrar para você que Ele tem um propósito na sua vida, Gideão? Que não importa se você é fraco, se você é da menor família, se você é um coitado, não importa o que a vida fez com você, onde a vida te colocou, não importa o que aconteceu. Importa que Deus tem uma palavra na sua vida, Gideão. Não se engane pelas aparências. Seja maduro. Você entende? Aí Gideão fica apavorado, fala assim: eu vi o Senhor. E é bonitinho que a Bíblia fala assim: o anjo foi embora. Gideão fala assim: eu vi o Senhor. E o Senhor responde para Gideão: fique em paz, você não vai morrer. Penso que falou no espírito de Gideão: você não vai morrer. E Gideão, ele sai dali, e Deus fala para ele assim: vai na casa do seu pai, destrói o altar que está na casa do seu pai, que você vai libertar muita gente para mim. Mas você vai começar pela casa do seu pai. Já viu isso? E fala para ele: antes de você fazer qualquer coisa para mim, resolve sua família, resolve sua casa, põe sua casa em ordem, aí eu vou te usar. E ele diz que vai lá, e o pai dele era adorador de Baal, e tinha um altar de Baal na casa do pai dele, nos quintais do pai dele. E Gideão vai lá, derruba o altar, faz um sacrifício, e o pai dele não se incomoda com o que ele estava fazendo. Você tem entendimento que o próprio pai dele reconhece que Deus é na vida de Gideão. Antes de continuar nessa jornada, resolve a tua família, resolve a tua casa. Como você pode continuar, Gideão, deixando seu pai no engano? Como você pode continuar, Gideão, deixando sua mãe no engano? Como você pode continuar, Gideão, deixando seus filhos no engano? Você entende? Você conhece a história de Gideão. Depois disso ele vai e diz que logo em seguida ele toca uma trombeta. O covarde toca uma trombeta. Diz para as pessoas assim: vamos comigo lutar pelo Senhor. O covarde, que não se achava ninguém, mas o que teve um encontro com o Senhor e viu a glória do Senhor, se levanta para viver a vontade do Senhor. Agora acabou a introdução, vamos para o texto. Lucas 24, versículo 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 10 quilômetros, cujo nome era Emaús. Então quem eram esses? Discípulos, né? Dois discípulos. Que dia era esse? Era domingo. Se você ler lá, tinha acabado de ser testificada a ressurreição de Jesus, tá? Então eles iam vindo, voltando de Jerusalém, conversando sobre o que tinha acontecido. 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aquilo o quê? Que Jesus tinha sido preso, tinha sido morto, tinha sido enterrado. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Aí você vê aqui, ó. Estão conversando sobre o que aconteceu, e a Bíblia diz que Jesus chega até eles, e eles estão como não reconheceram Jesus. Os olhos deles estavam como que fechados para não conhecer Jesus. Por que os olhos deles estavam como que fechados para não conhecer Jesus? A própria Bíblia vai explicar por quê. E ele lhes disse, Jesus pergunta para eles: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Então, eles estavam chateados, estavam nervosos, estavam tristes, estavam muito tristes com o que tinha acontecido. Eles foram até Jesus e saíram da presença de Jesus do que tinha acontecido tristes. Por que eles estavam tristes?
Muita gente vem até Jesus e vai embora triste, porque não aconteceu do jeito que ele queria. As coisas não ocorreram como ele imaginou que ia ocorrer. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Onde você estava, meu? Com tudo o que aconteceu em Jerusalém. Você não estava, você está só passando por aqui, você não viu o que aconteceu? Você não conhece Jesus? Aí Jesus pergunta para eles. E ele lhes perguntou: quais? O que vocês estão falando? O que está alimentando o sentimento que você tem dentro de você? O que vocês estão conversando? O que está cheio do seu coração? O que está te alimentando, irmão? O que está te alimentando, irmão? Nessa sua jornada, que você ficou triste com Jesus? Por que você está triste com o Senhor? Por que o irmão está triste com Jesus? Ele está perguntando assim: o que foi que aconteceu? Que revelação que você tem de Jesus que deixou você triste desse jeito? O que foi? É isso que ele está perguntando. Por que você está triste? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus. Eles não falam. O cego falou: Jesus, filho de Davi. Esses discípulos chamam ele de Nazaré. Você vê a distância, irmãos? A distância do entendimento, da luz que está dentro do homem, da mulher de Deus, que não consegue compreender com o que ele está falando. Anda com Jesus e não reconhece Jesus como Filho de Deus, como uma pessoa, como um ser que está aqui essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu pergunta: quem está passando aí? Os caras falam para ele assim: Jesus, Galileu. Ele se levanta desesperado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que ele alcançou a bênção? Sabe por que ele alcançou a bênção? Porque ele cego enxergou naquele homem o que os que tinham olhos não enxergavam. Ele sabia quem estava indo ali. Ele sabia que era o Filho de Deus. Está passando na frente. Quantas vezes e a pessoa não reconhece? A mente tem que entender. Não são as aparências. Não sou quem eu sou que vai me dizer quem é que está aqui essa noite. Não é a minha vida que vai dizer quem está aqui essa noite. Não são as circunstâncias. Se eu estou me escondendo no lagar com medo do filisteu, isso não faz diferença para Deus. Ele continua sendo Deus sentado nas alturas. Ele é o Senhor. Eles estavam lá, eles viram Jesus morrer. Eles estão tristes porque Jesus não cumpriu o que tinha dito para eles que faria. Mas Jesus nunca disse para eles que faria o que eles achavam que Deus tinha dito para eles. Você entende? A criança sofre, o adulto menino sofre, a mulher menina sofre, porque fica esperando de Jesus coisa que ele nunca falou. Ele não veio aqui para resolver os nossos problemas. Ele não veio aqui para nos dar casa própria, para pagar minhas contas. Ele não veio para resolver o meu câncer que eu tenho. Ele não veio para isso. Ele veio para me fazer família de Deus. Você entende isso? Para morar com Ele. É como se Ele dissesse assim: ó, não tem prêmio maior para você do que você ser filho de Deus. Não tem nada melhor para você do que você viver a eternidade com Deus. E esses homens não entendem isso. Eles chamam de Jesus depois de ter visto tudo que eles viram. Nazaré foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Agora ele fala: olha o que o coração dele está cheio. Olha qual é o tesouro dele. Olha o que ele queria que acontecesse na vida dele. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Nós esperávamos que fosse ele que resolvesse os nossos problemas. Entende? Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres, e que as mulheres estão sempre primeiro. É mulher mais fácil de entender Jesus, mais fácil de se converter, mais fácil de discipular. Mulher é tudo mais fácil.
Por que será? É o coração delas que é diferente de nós? Nós somos mais rabugentos. Nós somos menininhos, não quer saber que ninguém diz para nós o que tem que fazer. Até a gente cair a Cristo, até aprender, faça tempo. É verdade que também algumas mulheres, 22, dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Então, os caras têm a capacidade de dizer assim, ó, as mulheres foram até o sepulcro e disseram que os anjos falaram para ela que ele ressuscitou. E alguns dos que estavam conosco, quer dizer, com quem eles estavam? Quem é que foi até o sepulcro ver se Jesus tinha ressuscitado? Pedro e João. Esses dois estavam com Pedro e João. E eles estão olhando para Jesus como um profeta, como um nazareno, como um cara que faz milagre, como alguém em quem eu depositei a minha esperança para os meus problemas serem resolvidos. E se quer saber de uma coisa, ele não resolveu meus problemas. E agora dizem que ele ressuscitou. Até os Pedro e João foram lá e falaram mesmo que o túmulo está vazio. Aí Jesus olha para eles e Jesus, 25, ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? O Nécio ali é uma tradução literal assim, robertiniana. Meu, como vocês são lentos, mano. Como é difícil falar com vocês. Como vocês, depois de tanto tempo na Nicodemos, você não compreende ainda. Você não compreende que Jesus já esteve muitas vezes e vocês não entenderam quem ele era. É isso que Jesus diz para eles assim. Como é difícil falar com vocês. Como é duro repetir de novo. Vocês estão indo embora para casa, tristes. Os olhos de vocês não estão vendo Jesus do lado de vocês. Porque simplesmente o entendimento de vocês não alcança o que Deus está falando com vocês. Simplesmente porque a maneira que você olha para Jesus não te mostra o Filho de Deus. Te mostra alguém que resolve os seus problemas. É isso que ele está falando. Como é difícil falar com vocês. Vocês já não leram? Que ele fala assim, o Nazareno, ele fala assim, em hebraico, Meshiá. No grego, o Cristo, o ungido, o separado. Vocês não sabiam, vocês que servem Jesus na Nicodemos, vocês não sabiam que era assim que teria que ser a manifestação do Cristo? Por que vocês ficam olhando e não enxergam quando Cristo está falando com vocês? Porque Ele está diante de vocês e vocês não percebem que Ele está aqui essa noite falando com você. Porque suas expectativas são outras. Você quer ouvir coisas que Deus não está te falando essa noite. Você entende? E é por isso, irmãos, que a nossa vida continua desse jeito. A falta de entendimento nos mantém cativos no nosso deserto. Naquele texto de Josué, que o Josué leu aqui, quando Josué manda os espias, e eles vão para Jericó, lembra que Josué fez parte dos 12, e junto com Moisés, que Moisés mandou que eles fossem até esses mesmos lugares, vigiar a terra, lembra disso? Que 2 deles, Josué e Caleb, falam que está tudo certo, e outros 10 dizem que está tudo certo, mas que eles não vão não, né? Está tudo certo, é que nem Deus falou mesmo, mas os caras são gigantes. Se você ler esse texto, lá em Josué,
Quando eles vão falar eles vão para Jericó, eles se escondem na casa de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. Depois que o rei vai até a casa, os soldados vão até a casa delas, eles sabiam que os 2 espias tinham ido lá, eles perguntam para Raabe, cadê os 2? Raabe tinha escondido eles num telhado lá, num lugar alto. E ela fala assim, eles passaram aqui, foram embora, foram pelo portão, aí eu sei que eles foram embora. E os soldados vão atrás, aí ela sobe para falar com os 2 espias. Deixa eu ver se eu acho o texto, só para não ficar nas minhas palavras. Josué 2:9. Vou ler o 9 e o 10. Aí Raabe falando dos 2 espias. E disse-lhe aos homens, Raabe disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, o quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Aí eu falei assim, não é possível. Não é possível que Raabe está falando de 2 textos que aconteceram 40 anos antes. E quando Josué e Caleb e os outros 10 foram na terra, essas pessoas estavam apavoradas com medo. Ela cita 2 textos que Moisés realiza antes de enviar os espias até aquela terra. Então, há 40 anos atrás, quando os 12 discípulos, os 12 espias vão para a terra, essa moça está dizendo que desde aquele tempo eles já sabiam que Deus tinha aberto o Mar Vermelho para eles, que Deus já tinha destruído os 2 reis, que Deus tinha feito muitas maravilhas no meio daquele povo, que não havia ninguém que tivesse coragem de se levantar contra o povo de Israel. Você entende o que ele está falando aqui? A bênção deles já estava decretada e as pessoas não tinham resistência para se opor ao que Deus tinha colocado na mão deles. Ninguém ia se levantar para impedir que eles tomassem posse da terra. Eles estavam desmaiados de medo. Quando eles pusessem o pé naquele lugar, eles bateriam em retirada com medo do que Deus ia fazer naquele lugar. E eles foram até aquele lugar e ficaram com medo daquelas pessoas que estavam morrendo de medo deles, porque faltava para eles conhecimento do que Deus ia fazer. Entende que ridículo? Que coisa ridícula! Como é que uma pessoa pode ficar 40 anos no deserto, sendo que o impedimento que ele está olhando e que está pondo medo nele já foi derrotado? Sendo que o valente que está colocando medo nele já perdeu, já se entregou, já está vencido. E ele está aqui chorando de medo do que ele vai fazer quando ele se encontrar com esse problema amanhã. Porque apesar de Deus dizer para ele que ele é filho, que ela é filha, e que ele pode se colocar na posição de servo de Deus, e que as coisas vão contribuir para o bem da vida dele, ele age como uma menininha, como uma garotinha, com medo do que pode acontecer. E a bênção fica lá 40 anos, enquanto eles estão rodando aqui no deserto, e o povo lá com medo deles. Você consegue entender que coisa estúpida? Que coisa tonta? Como é que uma pessoa perde a bênção desse jeito? Por não confiar no Deus que ele serve. Você está entendendo? Abre o seu entendimento, abre os seus olhos espirituais, reconhece o que Deus está falando, caminha na presença do Senhor, busca a presença do Senhor. Aí eles vão dizer para Deus assim: poxa Deus, ficamos 40 anos no deserto. E se eles tivessem a Bíblia para ler depois, eles morreram, não leram, mas se ele ia falar assim: então aquele povo já estava com medo da gente naquele tempo, era só eu chegar e pegar. Você está ouvindo aí? Era só chegar e pegar, irmão.
Era só chegar e tomar posse da bênção. Mas o covarde não pegou. Você sabe quando Jesus fala para aqueles discípulos dele no barco, que sois tão tímidos? É isso. Sabe o que você devia ter dito para a tempestade? Em nome de Jesus, está comigo aqui, ó. Cala a boca. Fica quieta. Porque ele me disse que eu vou chegar do outro lado. E eu vou chegar do outro lado. Mas o coração fala mais alto. Lembra o coração do começo? Ele transforma a luz em trevas. E o pânico vem. O medo vem. E eu estou com Jericó na minha frente. Morrendo de medo de mim. Desesperada do que pode acontecer quando eu puser meu pé naquele lugar. Porque a bênção já me deram. Mas eu fico com medo de receber o que Deus tem para mim. Porque eu sou menino. Eu sou covarde. Eu vivo pelas minhas emoções. Eu não vivo pelo que eu sei que vai acontecer. Eu não tomo posse pela fé daquilo que vai acontecer. Você entende? É isso que acontece com o homem e a mulher de Deus. Eu quando li esse texto, eu falei, Jesus, como pode a gente ser tão ignorante assim? Porque se eles acreditam no que Deus tinha falado para ele, como Josué e Caleb falou, quando eles chegassem ali, o povo ia embora. O povo ia fugir. Porque ia falar assim, ó, os servos do Deus Altíssimo estão chegando. O exército do Senhor está chegando. Aqueles que têm atormentado todo mundo por aí chegaram. Aqueles que têm a marca do Cordeiro chegaram. Mas ele tem medo. Ela tem medo. A bênção está ali, ó. Quando eu li esse texto, eu falei, como pode a pessoa estar 40 anos no deserto, morrer sem receber, ver entrar na terra? Se Deus está dizendo assim, a boca do demônio está dizendo, nós estamos tremendo diante do que vai acontecer. Nós sabemos que nós não temos como resistir quando o Senhor Jesus chegar. Sabia que o diabo, a Bíblia fala que o diabo treme e estremece? Sabia disso? Já leu isso? Ele treme, ele estremece. E nós lidamos com Deus como se fosse um qualquer. Acho que é Tiago que fala isso. Paramos no Nécio, né? 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como com quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, que já é tarde, e já declina o dia, e entrou para ficar com eles. Então, a história que vai contando que Jesus foi falando com eles, Jesus foi contando da palavra para eles, chegaram em frente à casa dos dois, aí ele falou assim, fez menção de ir embora, os caras, não, entra aí, fica com a gente essa noite, fica conosco. E 29, eles o constrangeram dizendo, fica conosco, já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles na mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Aí o versículo seguinte fala, abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Então, o que você entende do que aconteceu? Eles andaram o caminho inteiro com Jesus, ouvindo, falando de Jesus, escutando o que Jesus falava, e os olhos deles continuavam fechados. Eles vão falar que o coração deles queimava, eles se arrepiavam enquanto a palavra era ministrada, mas eles estavam cegos. Eles precisavam ter entendimento de quem era o Nazareno. Você entende? Você entende porque a pessoa anda do lado de Jesus, ela vem na igreja e escuta a palavra. Aqui tem um comentarista que fala assim, ó, era a palavra pregando a palavra, era o verbo falando do verbo, e mesmo assim os olhos deles não se abriam.
Porque o conhecimento que eles tinham de Jesus impedia com que eles fossem abençoados. Porque o conhecimento que eles tinham de Jesus cegava os olhos deles para enxergar o que estava diante deles. Porque a luz que estava neles eram trevas. Porque o coração deles dizia: Jesus tinha que ter feito assim. Jesus tinha que ter resolvido os meus problemas. Jesus tinha que ter remido Israel. Tinha que ter matado todos os meus inimigos. Tinha que ter resolvido os meus problemas. E ele não fez nada disso. Por isso, se ele aparecer diante de mim, eu nem conheço ele. Lembra a história de Jericó? Está na minha cara e eu não vejo. Meu entendimento me atrapalha. A Bíblia diz que quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. Já digo, o que é a ideia que aconteceu aqui? Ou eles viram as marcas na mão de Jesus na hora de partir o pão, ou eles se lembraram do que Jesus tinha feito daquele mesmo jeito, um dos dias que eles estavam com ele. Então eles ligaram aquela cena a Jesus que estava lá. E nessa hora Jesus desaparece. Por que ele faz isso? Por que quando os olhos dele se abrem, Jesus desaparece? Percebe, irmão? Você tem que seguir Jesus. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que saber como ele pensa, como ele age, como ele quer as coisas, como é o cheiro dele, como ele se comporta, como é que é a pisada dele, como é que ele chega até você. Você tem que reconhecer naquele que está diante de você o seu Salvador. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Um dos comentaristas fala assim, Jesus sumiu de propósito. Eles teriam que partir daí em diante viver pela fé. Eles teriam que transformar o entendimento que eles tinham das coisas que eles tinham visto no Nazareno. E falar assim, realmente aquele Nazareno era o Filho de Deus. Eu vi. Eu ceiei com ele. Você entende, irmãos? O que fez a diferença para eles? Foi a revelação de quem era Jesus. Então só eu ler a Bíblia, só eu andar, só eu observar, só eu tentar entender não é suficiente. Eu preciso sentar com Jesus. Eu preciso ter comunhão com Jesus. Eu preciso saber como ele pensa, como ele age, o que ele tem para a minha vida. Ele pode estar dizendo para você hoje assim, Jericó já caiu. Jericó já caiu. Levanta e vai lá e toma posse do que o Deus está te prometendo. Levanta e vai. Faz 30 anos, 40 anos que você está esperando algo de Deus na sua vida. E Deus está dizendo assim, Jericó já caiu. Caiu faz tempo. O diabo está morrendo de medo e você chega lá e fala assim, isso aqui é meu. Deus me deu. Ou você dizer assim, eu não aceito mais esse espírito dentro da minha casa. Eu não aceito mais esse comportamento dentro do meu lar. Eu não aceito mais ser tratado desse jeito. Eu sou filho de Deus, eu vou tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Eu vou me posicionar diante de Jesus. É isso que ele falou. Se posicione. E recebe o que Deus tem para você. Não deixe a luz que está em você ser trevas. Em nome de Jesus. Amém?